Você não consegue fazer isso direito, não é? Essa carne está passada. Eu não pedi isso. A voz de Carlos Silva ecoou, cheia de raiva, fazendo com que todos os olhos no restaurante se voltassem para sua mesa. O restaurante ficou em silêncio. O tom de voz de Carlos, um bilionário famoso no setor de tecnologia, fez o ambiente parecer denso e tenso. Todos os outros clientes ao redor começaram a olhar discretamente. Alguns nervosos, outros constrangidos. Mas ninguém ousava falar nada. A autoridade de Carlos, tanto em sua voz quanto em sua presença, era inquestionável para a maioria. Enquanto isso, Laura Costa, a garçonete que estava no centro dessa turbulência, segurava sua prancheta, com as mãos tremendo ligeiramente, mas sem demonstrar qualquer sinal de fraqueza. Ela sabia que o que estava acontecendo não era justo, mas também sabia que não podia simplesmente reagir. Esse tipo de situação, onde um cliente se sentia no direito de humilhar alguém, era algo que ela conhecia bem. O que ela não esperava era que estivesse sendo atacada por alguém tão poderoso como Carlos. Carlos Silva era um bilionário jovem, dono de um império tecnológico que estava se expandindo rapidamente. Ele acreditava que o dinheiro comprava tudo: o respeito, a admiração, até o direito de tratar as pessoas como se fossem inferiores. Ele já tinha presenciado pessoas se curvando diante dele em busca de favores, e por isso, acreditava que a obediência dos outros era uma consequência natural de sua riqueza. Laura, por outro lado, não tinha dinheiro, nem status social, mas tinha algo que Carlos nunca poderia comprar: dignidade. Ela estava em São Paulo, longe de sua cidade natal, em Minas Gerais, trabalhando como garçonete para sustentar seus estudos em administração à noite. Embora estivesse acostumada a ouvir histórias de como clientes ricos podiam ser arrogantes, nunca imaginou que um dia seria ela a ser humilhada de tal forma. Carlos olhou para Laura com um sorriso debochado e esticou a palavra garçonete com desdém, enquanto fazia seu pedido. Ele não estava apenas pedindo uma bebida, ele estava de alguma forma testando seus limites, como se quisesse ver até onde ela aguentaria antes de ceder à sua vontade. Traga um café. E rápido, ele disse, com um tom autoritário. Seus companheiros de mesa riram, um riso forçado e vazio, típico de quem precisa agradar a quem tem poder. Laura, no entanto, não reagiu. Ela apenas anotou o pedido, com os olhos fixos na folha de seu caderno, respirando fundo para manter o controle. Quando ela foi até a cozinha e preparou a bebida, o pensamento de que talvez tivesse sido um erro continuar trabalhando naquele restaurante cruzou sua mente. Mas ela sabia que não tinha escolha. Ela precisava daquele emprego. Cada centavo que ela ganhava ali ajudava a pagar sua faculdade. E o mais importante, ela sabia quem era e o que valia. Quando Laura voltou à mesa de Carlos com o café, o primeiro prato foi servido, e imediatamente ele encontrou um defeito. A carne, que estava perfeitamente no ponto, foi criticada como demasiadamente passada. Carlos fez questão de levantar a voz para que todos ao redor ouvissem, fazendo o momento ainda mais humilhante para Laura. Seus colegas de mesa trocaram olhares desconfortáveis, mas nenhum deles teve coragem de intervir. Laura sabia o que fazer. Ela retirou o prato e, com uma expressão serena, pediu desculpas. Ela não queria que a situação tomasse proporções maiores do que já tinha tomado. Então foi à cozinha novamente, para refazer o pedido. Quando ela entrou na cozinha, sentiu um incêndio interno. Era uma raiva controlada, não irracional, mas pura indignação. A carne estava no ponto perfeito. Ela sabia disso porque o chefe de cozinha tinha confirmado. O problema não era o prato, mas o prazer de Carlos em fazer alguém se sentir inferior. Ele não estava procurando um bom serviço. Ele queria alguém que ele pudesse esmagar sob o peso de sua própria arrogância. Ela sabia que muitas pessoas, em sua posição, aceitariam sem questionar. E isso era compreensível. Mas Laura não era uma dessas pessoas. Ela tinha aprendido com a sua mãe, que foi uma empregada doméstica durante toda a vida, a não se submeter à humilhação sem protestar. Ela tinha orgulho de quem era, e não permitiria que ninguém, por mais rico que fosse, fizesse ela se sentir menos. Quando Laura retornou à mesa com um novo prato, Carlos rapidamente encontrou outro defeito. Desta vez, a temperatura do vinho. Ele repetiu a cena, erguendo a voz para todos ouvirem, e fazendo com que os outros clientes ao redor se sentissem desconfortáveis. Seus sócios riram novamente, mas desta vez havia algo de diferente. O riso deles não era mais natural, estava carregado de desconforto e nervosismo.
Carlos, no entanto, ainda não percebia que o silêncio que se seguiu não era uma aceitação de sua atitude, mas o peso do julgamento. As pessoas ao redor estavam cientes de que algo estava errado, mas ninguém ousava protestar. Ele estava convencido de que sua autoridade estava sendo aceita, de que ninguém ali se atreveria a desafiar sua vontade. Mas, enquanto ele fazia seus comentários sarcásticos sobre a mediocridade do Brasil, e Laura voltava à mesa para entregar o prato, algo em Laura mudou. Ela se colocou ao lado da mesa, sem raiva, sem gritos, mas com uma clareza que vinha de uma verdade profunda dentro dela. Ela sabia que tinha que dizer algo. Senhor, estou fazendo meu trabalho da melhor forma possível, ela disse calmamente, olhando diretamente nos olhos de Carlos. Mas percebi que o Senhor não está buscando um bom serviço. O Senhor está buscando alguém para humilhar. Isso diz mais sobre o Senhor do que sobre mim. O silêncio foi absoluto. Carlos ficou mudo. Ele queria responder, mas as palavras não saíam. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o havia confrontado sem medo, sem submeter-se ao seu poder. Seus sócios ficaram em silêncio, trocando olhares desconfortáveis. E por um momento, Carlos percebeu algo que nunca havia experimentado. Ele não era invencível. A raiva que ele sentia não era mais contra Laura, mas contra si mesmo. Carlos se levantou abruptamente da mesa, jogou o guardanapo sobre o prato e se retirou do restaurante sem dizer uma palavra. Seus sócios o seguiram em silêncio. E enquanto ele saía, uma onda de aplausos começou a se espalhar pelas mesas ao redor. Primeiro, os aplausos eram tímidos, mas logo se tornaram mais fortes, mais confiantes. Não era um caos. Não era uma revolta, mas uma resposta silenciosa ao que acabara de acontecer. Todos ali reconheciam que algo justo havia acontecido. Laura, por sua vez, ficou ali, com o coração batendo mais forte, mas a mente tranquila. Ela não tinha certeza do que aconteceria a seguir, mas naquele momento, ela sentiu um peso sendo tirado dos seus ombros. Ela não havia vencido Carlos, mas havia vencido a sua própria hesitação. Ela não era mais a mesma. O gerente do restaurante, Eduardo, se aproximou de Laura minutos depois, e ela se preparou para o pior. Talvez ele a repreendesse pela atitude ousada, ou até a demitisse. Mas para sua surpresa, Eduardo disse: Laura, quero agradecer a você pela coragem de fazer o que fez. Nenhum cliente, não importa o quanto tenha dinheiro, tem o direito de tratar alguém assim. Laura ficou em silêncio, com os olhos marejados, mas não de tristeza, menos de alívio. Ela havia agido com dignidade, e agora sentiu uma paz interior que jamais imaginaria. Nas semanas seguintes, a história de Laura espalhou-se rapidamente, inicialmente entre conhecidos e amigos, e logo através das redes sociais, onde foi compartilhada milhares de vezes. O nome de Carlos Silva, que antes inspirava respeito e temor, agora estava envolto em uma nova luz. Muitos começaram a questionar suas práticas empresariais e sua forma de tratar as pessoas. Alguns de seus sócios recuaram em negociações, e ele começou a perder o status de intocável que havia ostentado por tanto tempo. Laura, por outro lado, continuou seus estudos e recebeu uma bolsa integral para a faculdade, patrocinada por um cliente que havia sido testemunha daquele momento. Ela se tornou um símbolo de integridade e coragem, não porque tivesse derrotado Carlos, mas porque escolheu preservar sua dignidade quando poderia ter aceitado a humilhação. A história de Laura se tornou uma lição para todos. Em um mundo onde frequentemente se mede o valor das pessoas pelo que elas possuem ou pelo poder que exercem, há algo que transcende tudo isso: a capacidade de manter a dignidade quando confrontados com a injustiça. Os dias após o incidente no restaurante Fazano seguiram lentamente para Laura Costa, mas para Carlos Silva, o bilionário, que havia sido desafiado, de maneira inesperada, as coisas começaram a mudar de forma rápida e inesperada. O que ele achava ser um simples jantar de negócios se transformou em um momento que marcaria sua vida para sempre. Carlos sempre acreditou que o dinheiro dava a ele o direito de controlar tudo ao seu redor. Seu império no setor de tecnologia era um reflexo do seu sucesso. Ele nunca precisou se preocupar com as pequenas coisas, o tipo de coisa que a maioria das pessoas passava a vida inteira tentando controlar. O respeito era algo que ele simplesmente conquistava pelo seu poder, pela sua influência, mas aquele simples encontro com uma garçonete em um restaurante Chiquinho o fez perceber que havia algo que o dinheiro não podia comprar: dignidade. Laura, por sua vez, tinha sido tomada por uma sensação de alívio e exaustão
após a troca de palavras com Carlos. Ela sabia que havia feito a coisa certa, mas não podia negar que ao mesmo tempo se sentia vulnerável. Como qualquer ser humano, ela tinha medo de represálias, principalmente por parte de um cliente tão poderoso quanto Carlos. Ela não tinha como saber se aquilo poderia prejudicá-la profissionalmente após o ocorrido. Laura voltou ao trabalho no Fasano, mas o clima no restaurante mudou, não apenas em relação a ela, mas em relação a todos. Os outros funcionários começaram a trotelá-la com mais respeito, alguns até com um certo grau de admiração. E o gerente, Eduardo, nunca mais a olhou com os mesmos olhos. Ele começou a ver Laura de uma maneira diferente, como alguém que, apesar de trabalhar no serviço, tinha uma força interior que muitos de seus colegas não possuíam quanto. Isso, Carlos se viu confrontado por algo muito mais profundo do que sua perda momentânea de controle. Ele já havia se acostumado a ser o centro das atenções, o líder do jogo, o homem que sempre tinha a última palavra. Mas aquela noite, a maneira como Laura não apenas manteve a calma diante de sua arrogância, mas também o desafiou de forma tão assertiva, fez com que ele se perguntasse: por que alguém tão simples, tão comum, seria capaz de fazer algo que ele, um bilionário, nunca ousaria fazer? Nos dias seguintes, Carlos começou a refletir sobre a própria vida e as escolhas que fez até aquele momento. Ele percebeu que o poder e a riqueza com os quais sempre se orgulhou não o faziam feliz. Pelo contrário, ele sentia um vazio crescente dentro de si. Ele sabia que poderia comprar coisas, empresas, até mesmo a obediência das pessoas. Mas havia algo que ele não conseguia controlar: as emoções das pessoas ao seu redor, especialmente quando ele as tratava de forma tão desprezível no escritório. Carlos foi confrontado pelos seus sócios, que haviam ficado incomodados com o que aconteceu na noite do jantar. Alguns deles estavam visivelmente desconfortáveis, e outros mais diretos. Começaram a questionar a postura dele em relação aos seus negócios e a maneira como ele lidava com as pessoas. Eles não diziam diretamente, mas Carlos sabia que, por trás das conversas e do silêncio, havia uma clara desaprovação pela sua atitude. A primeira coisa que Carlos fez foi se afastar de algumas negociações. Ele procurou conversar com outros investidores e clientes, tentando diminuir os danos à sua imagem, que, apesar de ser sólida em termos de poder financeiro, estava começando a desmoronar aos poucos. Ele não era mais visto com o mesmo respeito que antes. As palavras de Laura haviam plantado uma dúvida no coração de todos, e ele não sabia como lidar com isso. Laura, por sua vez, se viu diante de uma realidade nova, não apenas pelas mudanças no restaurante e o respeito que passou a receber, mas também pela nova percepção que ela tinha de si mesma. Quando ela se levantou e confrontou Carlos, algo mudou dentro dela. Ela não apenas se defendeu, mas defendeu a sua dignidade de maneira firme e sem arrependimentos. E isso fez toda a diferença. Mas havia algo que a incomodava: a sensação de que, por mais que as pessoas ao redor a apoiassem, ela ainda estava em um mundo onde os poderosos governavam e as pessoas simples, como ela, continuavam sendo invisíveis. Ela sabia que o que fizera não tinha sido uma vitória pessoal sobre Carlos. Para ela, o mais importante era ter demonstrado que não era o dinheiro ou o poder que definiam quem ela era, mas sim a sua própria capacidade de manter sua humanidade intacta. Apesar das circunstâncias, o tempo foi passando, e para a surpresa de Laura, o telefone dela começou a tocar com mais frequência. Ela passou a receber mensagens de apoio e reconhecimento, mas também algumas propostas de empregos. Curiosamente, um de seus novos contatos foi o próprio Marcelo, o cliente que havia testemunhado o episódio no Fasano e oferecido a ela uma bolsa de estudos. Laura, quero parabenizá-la novamente pela coragem que demonstrou naquela noite, ele disse, sua voz suave e amigável. Eu sou proprietário de uma empresa de consultoria e estamos começando um projeto sobre ética empresarial e comportamento no ambiente corporativo. Gostaria de convidá-la para uma reunião. Acho que você tem muito a contribuir com sua experiência. Laura ficou surpresa. Ela nunca imaginou que, ao defender sua dignidade, estaria abrindo portas para algo tão grandioso. Embora ela não tivesse grandes aspirações de mudar de área ou se envolver em outro tipo de trabalho, a ideia de ajudar a mudar a maneira como as empresas tratam seus funcionários a motivou profundamente. Ela aceitou a oferta de Marcelo e marcou a reunião, sem saber exatamente o que esperar, mas com a sensação de que sua vida estava prestes a dar um novo rumo. Na mesma época, Carlos, embora estivesse tentando recuperar sua imagem pública, continuava a ser assombrado pelas palavras de Laura.
Ele sabia que precisava mudar algo, e não apenas para os outros, mas para si mesmo. O mais difícil para ele era aceitar que, por mais que tivesse alcançado tanto, havia algo muito simples e poderoso que ele não possuía: o respeito genuíno dos outros. Ele já tinha fama, riqueza, poder. Mas, pela primeira vez, ele se sentiu pequeno. Ele sentiu que, apesar de tudo o que conquistou, havia algo fundamental que ele não poderia comprar. Isso começou a refletir em seus negócios. Algumas de suas parcerias começaram a falhar. Ele tentou minimizar o impacto, buscando outras oportunidades. Mas a confiança nas suas decisões estava sendo abalada, e isso era algo que ele não sabia como controlar. As coisas começaram a sair de seu controle enquanto isso Laura começou a crescer em outros aspectos da vida dela. O apoio de Marcelo, junto com a bolsa de estudos, a fez perceber que poderia se tornar uma referência no mercado de consultoria e até ajudar outras empresas a promoverem ambientes de trabalho mais respeitosos. Ela, que sempre se sentiu à margem, começou a descobrir sua própria força e capacidade de transformar as coisas ao seu redor. Ela não sabia onde sua jornada levaria, mas agora ela sentia que estava no controle de sua própria narrativa. A verdade era que, tanto para Laura quanto para Carlos, a história não acabava ali. Ambos estavam em um ponto de virada. Carlos ainda não sabia como iria lidar com as consequências de sua arrogância, enquanto Laura começava a entender o poder da sua própria voz e a força do seu caráter. Ambos tinham algo em comum: um aprendizado, embora vivido de formas diferentes, que mudaria a maneira como viam o mundo. A história de Laura e Carlos não era sobre ganhar ou perder. Era sobre reconhecer, em cada um de nós, a capacidade de fazer escolhas que refletem quem realmente somos, e como essas escolhas podem mudar a nossa vida para sempre. Os dias seguintes foram intensos para Laura Costa. O impacto de sua ação no restaurante Fasano reverberou mais do que ela imaginava. Embora ela estivesse acostumada a desafios, essa nova fase de sua vida parecia mais desafiadora do que qualquer coisa que já tivesse vivido antes. A oportunidade de crescer pessoalmente e profissionalmente se tornava mais clara, mas o caminho ainda estava cheio de incertezas. Ela continuava seus estudos em administração, agora com mais foco e determinação. As aulas eram desafiadoras, mas nada comparado à sensação de ter se defendido com coragem diante de um bilionário. Essa vitória pessoal a fez acreditar que ela tinha mais dentro de si do que imaginava. A força que ela sentia não vinha apenas de um apoio externo, mas do conhecimento de que ela era capaz de se manter firme nas suas convicções, não importa o quão poderosa fosse a pressão. Entretanto, apesar de todos os avanços, havia algo dentro de Laura que ainda não se sentia completamente resolvido. Ela havia conquistado uma nova posição social, o respeito de muitos e até uma oferta de emprego de Marcelo, o cliente que a havia ajudado. Porém, ela ainda sentia um vazio, como se as recompensas externas não fossem suficientes para preencher a sensação de que algo dentro de si estava incompleto, enquanto Carlos Silva tentava reconstruir sua imagem e equilibrar seus negócios. Ele também enfrentava um turbilhão interno. Depois de ter sido desafiado por Laura de uma forma tão inesperada, Carlos começou a perceber o quanto havia se afastado da verdadeira essência do que significava ser um líder. Ele sempre acreditou que a liderança era apenas uma questão de poder, de domínio. Mas a resposta que ele recebeu de Laura, uma mulher simples, sem a sua riqueza ou status, o fez questionar tudo o que ele achava que sabia sobre o mundo dos negócios em reuniões com seus sócios. Ele já não tinha a mesma confiança que antes. O respeito que ele costumava inspirar estava diminuindo. Ele sabia que o fazia bem-sucedido nos negócios não eram apenas suas habilidades técnicas, mas a maneira como ele era percebido pelas pessoas. E, pela primeira vez, ele começava a perceber que esse respeito não era mais garantido por sua riqueza ou sua posição, mas por algo mais profundo. Ele precisava mudar. Foi quando ele decidiu tomar uma atitude radical. Carlos procurou Marcelo, o mesmo cliente, que havia oferecido uma bolsa de estudos a Laura, e o convidou para uma reunião privada. A proposta que ele tinha em mente não envolvia apenas negócios, mas algo mais pessoal. Carlos e Marcelo se encontraram em um café discreto em São Paulo. Carlos parecia mais introspectivo do que nunca. A expressão no rosto dele refletia uma mistura de arrependimento e determinação. Marcelo, eu preciso de sua ajuda, disse Carlos, tomando um gole de café antes de prosseguir.
Eu sei que a maneira como venho conduzindo minha vida e meus negócios não é o que realmente importa. Senti o impacto da minha arrogância quando me encontrei com aquela garçonete no Fazano. Eu quero mudar, mas não sei por onde começar. Marcelo, sempre equilibrado, olhou para Carlos com um semblante sério, mas não sem um toque de empatia. Carlos, você sabe que o primeiro passo para qualquer mudança é admitir que há algo a ser mudado. O que você fez com Laura foi inaceitável, mas foi também uma oportunidade para você perceber que o respeito não se compra com dinheiro ou poder. Carlos suspirou, aliviado por finalmente poder se abrir com alguém. Eu preciso de mais do que dinheiro. Preciso de algo que eu nunca busquei antes. Propósito. Marcelo sorriu ligeiramente, reconhecendo a vulnerabilidade de Carlos. Então, vamos trabalhar nisso. O primeiro passo é começar a entender o impacto que suas ações têm sobre os outros. Não há mais volta para o que você fez, mas há um caminho à frente. Vamos começar com o que é mais importante. Ser um líder que inspire confiança, não que exija respeito. Carlos sabia que esse seria o começo de uma longa jornada. Ele não tinha todas as respostas, mas agora estava disposto a encontrar o caminho. Ele só não sabia ainda que, ao buscar se redimir, a verdadeira mudança começaria a acontecer dentro dele enquanto isso Laura enfrentava seus próprios dilemas. Depois de sua atuação no Fazano, ela ganhou respeito, oportunidades e uma nova perspectiva sobre o que significava ser uma mulher no mundo dos negócios. Mas, ao mesmo tempo, havia uma pressão interna crescente para que ela fosse mais do que apenas uma garçonete que se levantou contra um bilionário. As expectativas estavam sobre seus ombros. E embora ela soubesse que poderia alcançar muito mais, ainda faltava algo. Uma tarde, após mais uma sessão de aula, e um dia agitado no restaurante, Laura recebeu uma ligação inesperada de Marcelo. Ele a convidou para um almoço. E ela, curiosa, aceitou. Quando se encontraram em um restaurante tranquilo, no centro de São Paulo, Marcelo a recebeu, com um sorriso sincero. Laura, você tem sido uma inspiração para muitas pessoas. Não apenas pela coragem de confrontar Carlos, mas pela maneira como você se manteve firme, sem se deixar abalar. Eu quero lhe oferecer uma oportunidade. Laura o olhou, confusa, não sabendo ao certo o que ele queria. O que é que você quer dizer com isso? Ela perguntou. Embora tivesse uma ideia de que algo grande estava por vir, Marcelo explicou que ele estava iniciando uma consultoria especializada em ética corporativa e acreditava que Laura poderia ser uma peça-chave para o sucesso do projeto. Ele sabia que a experiência dela como alguém do campo, que havia se levantado contra o sistema, faria toda a diferença ao criar uma abordagem única e autêntica para o mundo corporativo. Você tem a visão e a experiência para ajudar empresas a entenderem que respeitar as pessoas não é só uma questão de boa prática, mas de necessidade. Laura ficou em silêncio por um momento, pensando no quanto essa proposta era diferente de tudo o que ela imaginara para sua vida. Ela sempre se viu como alguém no serviço, nunca como alguém com poder para influenciar um grande projeto, ou mudar a maneira como as empresas operam. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se acendeu. A ideia de trabalhar em um projeto que pudesse mudar o tratamento das pessoas no ambiente corporativo a empolgava. Ela sabia que essa era a sua chance de não apenas ganhar uma posição de respeito, mas de ajudar outros a não passarem pelo tipo de humilhação que ela mesma havia enfrentado. Aceito. Marcelo, disse Laura, com uma confiança que ela não sabia que possuía até então. Eu quero fazer parte disso. Quero mudar a forma como as empresas lidam com as pessoas. E acho que esse é o meu caminho. Enquanto Carlos dava passos lentos, mas firmes, para tentar reconstruir sua reputação e liderar de maneira mais ética, Laura começava sua jornada em um novo campo, onde ela poderia aplicar a força de seu caráter para fazer a diferença. Ambos, de maneiras muito diferentes, estavam em um caminho de autodescoberta. A história de Carlos e Laura, apesar de aparentemente desconectada, tinha algo em comum: a busca pela verdadeira liderança, pela verdadeira força. Ambos haviam, de certa forma, sido desafiados pela vida e, embora suas trajetórias fossem diferentes, o que os unia era o desejo de transcender suas limitações, de transformar algo dentro de si e de fazer a diferença no mundo ao seu redor. O capítulo final ficou em aberto, como a vida de qualquer pessoa que está em constante transformação. Carlos ainda tinha muito a aprender sobre si mesmo
e sobre os outros. E Laura estava apenas começando a trilhar um caminho onde seu verdadeiro potencial seria revelado. Ambos aprenderiam que mudança verdadeira vem de dentro, e que o poder de fazer o bem estava ao alcance de qualquer um que fosse capaz de enfrentar seus próprios demônios e aprender com eles. Mas uma coisa era certa: ambos estavam dispostos a enfrentar seus desafios e se tornar melhores. Não para os outros, mas para si mesmos. E assim, a história de Carlos e Laura continuaria, como a de tantas outras pessoas, que em algum momento decidem transformar suas vidas e o mundo ao seu redor.